Olá pessoal, com vocês Andreildo, do João Infotech Pro. E hoje vamos dar início então ao nosso primeiro tutorial na criação de um script Python para manuseio de dados entre o ArcGIS Pro e o banco PostGIS. Nós vamos trabalhar a partir de agora com o script Python para executar códigos para fazer essa manutenção, né? Ou seja, você pode executar o código puro utilizando a IDE que a gente configurou aqui no tutorial anterior. Você pode executar ele nos prompts lá do ArcGIS Pro. E também podemos criar uma ferramenta, né, do padrão do ArcGIS Pro, para executar isso como se fosse uma ferramenta do próprio ArcGIS. Então, a gente vai passar por esse tipo de tutorial e muito mais. Hoje, para o primeiro tutorial, para o primeiro script, nós vamos então criar um script aqui para fazer a conexão com um banco de dados PostGIS e criar uma tabela espacial nesse banco. Então, primeiro tutorial de hoje, de realmente pôr a mão na massa aí com o script Python, é isso. A gente vai organizar aqui a nossa área de trabalho. Vamos executar o nosso primeiro script, estabelecer a conexão com o banco de dados espacial PostGIS e criar uma tabela espacial. Então, sem mais delongas, vamos ao tutorial. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que tem que ficar bem claro aqui, é que essa sequência de integração do ArcGIS com PostGIS, ela tem uma certa importância no que diz respeito ao primeiro tutorial, que ensina você a instalar e configurar o banco de dados do PostGIS. Ou seja, se você é novato e está começando agora, é mais importante que você veja esse vídeo da integração, para que você possa criar o seu ambiente, criar o seu banco de dados, estabelecer sua conexão e depois assistir os vídeos subsequentes, que são 3 vídeos até chegar nesse daqui, para você não ficar perdido aí. Aqueles que já estão acostumados, que já tem seu banco configurado, seja qual for ele, podem perceber que é só mudar as informações que a gente vai usar de banco aqui, e o script vai funcionar normalmente no banco de vocês também. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos checar como está a nossa conexão, né, do ArcGIS com o PostGIS. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, procurar aqui o meu pgadmin, né, que é o administrador aí do banco do PostGIS, né. Então, vou acessar esse banco e ver se está tudo ok aqui nas conexões. Digitei minha senha aqui. Beleza, minhas informações aqui estão tranquilo. O banco que eu criei no tutorial chama-se Banco Gel. Quem acompanhou aí o início do tutoriais iniciais aí, provavelmente vai estar igual o meu aqui. E a única diferença aqui é que não tem nenhuma tabela, tá? Até porque o nosso tutorial de hoje é justamente para criar uma tabela. Aliás, tem uma tabelinha aqui assim, ó. Foi um teste aqui que eu fiz, mas eu vou deletar ela daqui. Nós vamos fazer o tutorial, então a única tabelinha que tem aqui é a tabela de referência extensão espacial do PostGIS. Beleza, então meu pgadmin 4 está funcionando. Vou fechar ele aqui, sair dele. Vou dar uma olhada aqui no meu ArcGIS
Desktop. A gente não vai trabalhar no ArcGIS Desktop, mas lá no tutorial de configuração do banco, eu estabeleci conexão tanto com o ArcMap como com o ArcGIS Pro. Então eu vou dar uma olhada aqui para ver como está a conexão, né? Checkout, por assim dizer. Quando a gente dá uma passada de olho rápido para vocês verem que realmente as plataformas aqui estão conectadas, estão integradas ao banco de dados, tá? Essa daqui foi a configuração que eu estabeleci. Vou clicar nela aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, já conectou, né? Meu banco está vazio e essa é a intenção. Nós vamos criar uma tabelinha aqui com Python Script. Vou fechar aqui então o ArcGIS e vou para o ArcGIS Pro. E esse sim é o que tem a maior importância no caso aqui, né? Ele é o foco dessa integração. Então, vou abrir aqui um template em branco aqui. Vou aqui nos meus favoritos também para ver como é que está a minha conexão. Vou tentar logar aqui, né? O usuário é o Postgres. O meu password. Vou adicionar ele aqui para projetos. Deixa eu vir na guia projetos aqui, database. Aqui está o meu banco. Como a gente pode ver também não tem nada nele ainda, por enquanto. Bom, agora que a gente já checou a situação aí de banco de dados e a plataforma GIS e viu que está tudo ok, deixar ele aqui. E agora o que a gente vai fazer, pessoal? Agora, é importante que você crie um ambiente local aí, né? Ambiente que eu falo é só criar uma pasta num diretório onde vai começar a desenvolver os tutoriais e você vai mirar seus trabalhos nessa pasta. Simples e padrão, né? Então eu vou acessar aqui o computador, D2 pontos. Aqui no meu D2 pontos tem uma pastinha aqui, ó, geoprocessamento. Eu guardo vários arquivos. Dentro de geoprocessamento, eu tenho minha pastinha aqui, ó, tutoriais. E dentro de tutoriais eu tenho ArcGIS Pro PostGIS, que é outra subpasta. Vocês não precisam criar tantas pastas igual eu criei. Se vocês quiserem criar uma pasta só lá no C2 pontos, no D2 pontos ou na área de trabalho, não importa o local. Mas criem uma pasta. Vocês podem dar esse mesmo nome que eu coloquei aqui, ó, ArcGIS Pro PostGIS, ou pode colocar tutoriais, testes, o que vocês quiserem. O importante é vocês criarem essa pasta e é onde a gente vai deixar os arquivos aqui reunidos, meio bagunçado, né? Como é bem típico, né? De todo analista GIS, vai juntando aquelas sujeirinhas de programação que a gente adora e todo mundo entende, né? Bem padrão mesmo. No meu caso aqui dentro tá minha pastinha aqui de ArcGIS Pro PostGIS. Eu criei uma pastinha PY e já pus uma colinha aqui do primeiro comandinho que a gente vai utilizar aqui para o script de hoje. O tutorial não ficar muito longo, né? Então, vou fechar aqui essa pasta. E agora vamos voltar no ArcGIS Pro.
Vou voltar novamente aqui, abrir um arquivo em branco. Vou inserir aqui um novo mapa. E aqui nesse novo mapa, pessoal, vou aqui em favoritos, vamos ver como é que tá aqui meus diretórios, né? Aqui, ó, eu já estou conectado lá naquela pastinha do diretório lá, né? Mas eu vou remover aqui. Vou remover também o que tem aqui, está conectado. Meu banco eu vou deixar. E do lado de projetos, para quem não costuma utilizar conexões fixas, vamos estabelecer uma conexão então aqui com aquela pastinha onde você vai estabelecer uma conexão com aquela pastinha que você criou aí, que a gente comentou agora logo no início. Você vai criar uma pastinha num lugar aí de sua preferência, onde a gente vai descarregar todos os dados que a gente vai trabalhar nesse tutorial. No meu caso aqui, eu disse que a minha fica em geoprocessamento. Aí eu tenho uma pastinha aqui, tutoriais, ArcGIS Pro com PostGIS. Essa é a pastinha minha. Vou dar OK, conectar nela. E ela já está aqui, ó. Vou definir ela como Mac Default. Vou remover esse cara daqui. Pronto. Vou pegar esse cara aqui, ó, GIS Pro PostGIS. Vou dar um botão direito e vou adicionar ele para os meus favoritos. Quando eu precisar, ele já está lá. É só eu jogar para cá. Eu vou expandir aqui. E aqui, pessoal, eu tenho uma pastinha aqui, ó, que tem shapefiles aqui, né? Porque para a gente trabalhar com dados espaciais, a gente tem que ter algum dado espacial. Vou jogar esse shapefile aqui para a tela. Um shape de fazenda, como vocês estão vendo ali, tá vendo? Nada mais é do que alguns polígonos. Acrescentar um mapa de fundo aqui só para a gente ver que é a localização, né, dessas propriedades. Vocês podem ver aí, ó, simplesmente um polígono ali, é para a gente representar aí algumas fazendas. Essa tabelinha aqui tem um atributo, vamos dar uma olhadinha aqui nos atributos dela, tá vendo? Eu fiz um cadastro fictício aqui, tá? Para a gente poder utilizar no tutorial. E esse shapefile aqui, eu vou anexar ele lá no rodapé do vídeo, tá? Para usar nesse tutorial. Então, vocês vão lá depois e baixem os materiais. Ou aqueles que já estão habituados, vocês podem usar qualquer shapefile aí, polígono de sua preferência. Inicialmente, então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma tabela espacial, mas não a partir desse arquivo aqui. Estou mostrando esse arquivo aqui, porque esse arquivo a gente vai usar para dar carga posteriormente. E aí que está a importância de manipular dados entre ArcGIS ou script Python com PostGIS, porque a gente vai criar uma tabela do zero, a gente vai criar ele com um código de Python Script. E o objetivo para essa tabelinha que a gente vai criar é considerando como desafio que a gente tem esse shapefile aqui de fazenda e que a gente precisaria de uma tabela em nosso banco de dados para dar carga nele. Então, depois nós vamos ter um script onde, no próximo tutorial, após o de hoje, a gente vai dar carga desses dados nessa tabela que a gente vai criar hoje, tá? Então aqui a gente está olhando essa estrutura, porque a tabela que a gente vai criar, ela tem que ter essa estrutura. Então aqui cabe uma observação. Você vai trabalhar com banco de dados, ou quem já trabalha com banco de dados sabe que tabelas de banco de dados elas têm que ser bem organizadas, até porque
Tabelas em banco de dados, normalmente ela é utilizada com o sistema de uma empresa, de uma corporação, de uma indústria ou agroindústria. Algumas têm áreas de TI, elas são consumíveis em vários tipos de bancos. Pode ser Oracle, o próprio PostGIS, SQL, não importa o tipo de banco que a empresa utilize, né? Essas tabelas elas são consumidas e integradas a seus vários sistemas, né, da empresa, né, para que essas informações de cadastro sejam consumidas, processadas, realizando e acompanhando todas as operações que a propriedade sofre, como reforma, plantio, tratos culturais e por aí vai. Esse é o limite. Então, assim, um resumo rápido da importância de um cadastro em banco de dados e o uso desse dado, seja para nível de agricultura, industrial ou mesmo ambiental. Neste ponto é bem similar aí a usabilidade desses dados. Para que a gente já viu a estruturinha aqui dessa tabela, vamos ao nosso IDE então, para a gente criar uma tabela que vai ter essa mesma estrutura, tá? Ela tem essa mesma estrutura, porém a nossa tabela lá vai estar vazia, tá? Hoje nós vamos só criar a tabela. Então, gravem na memória aqui, ó, essa estrutura, né? Põe design aqui, ó, fields. A vista dela é estrutural, vocês podem ver aqui. E a gente vai então criar uma tabela espacial, baseado no princípio de que a gente tivesse a necessidade de cadastrar esse tipo de dado e como se a gente precisasse ter esse tipo de cadastro. Lembrando aqui, pessoal, que quantidade de linhas de cadastro aqui, independente, eu coloquei somente algumas, mas você pode colocar quantas colunas você achar necessário para o seu cadastro, tá? E sabe que essas tabelas elas podem ser gigantescas, o céu é o limite. Então, você deve adicionar numa tabela todas as colunas que você achar necessário e que terão cadastros para ser consumido em seu banco de dados. Mas para este exemplo a gente não precisa colocar tantas colunas, a gente vai colocar algumas para entender como funciona o processo e como esse script funciona. Então, eu vou sair aqui do ArcGIS Pro. Agora eu vou abrir a IDE, o VS Code, né, que a gente instalou e configurou no tutorial passado. Então, quem está acompanhando esse tutorial de hoje não tem todas essas configurações prontas, a minha recomendação é que assista o vídeo anterior para que você possa configurar o seu cliente aí e poder fazer o uso da IDE e toda a funcionalidade que a gente está vendo aqui no momento. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Open Folder, eu vou conectar isso daqui lá naquela pastinha que eu criei, que vocês criaram de vocês aí. Navegar até lá na pasta. A minha aqui fica em dois pontos de processamento, tutoriais, ArcGIS, PostGIS. Porém, aqui dentro de ArcGIS, PostGIS eu tenho uma pasta PI, que é onde eu guardo somente os códigos, tá vendo? Eu me organizei, eu tenho GDB, PI na fila para os próximos tutoriais, Shapefile é os arquivos que a gente abriu lá na ArcGIS Pro, que vocês acabaram de ver anteriormente. Eu vou adicionar essa pastinha aqui PI, onde está o meu projeto, tá? Os scripts. Beleza, adicionei. E aqui, ó, eu já fiz uma colinha, né? Lógico, eu me antecipei porque senão nosso tutorial ia ficar muito grande. Aqui cabe uma explicação, pessoal. Nós estamos utilizando esses tutoriais para a gente aprender
a manusear, criar ferramentas do ArcGIS Pro para você manipular dados entre ele e o PostGIS. Isso não é uma aula de como você... Não é uma aula de programação, tá? De repente, alguns vão sentir falta, mas cadê o passo a passo, a construção do código do zero? Não, não é uma aula de programação, tá? Até porque para o geoprocessamento, o próprio ArcGIS, em toda a sua biblioteca de ferramentas, ele possui os códigos. E se a gente organizar esses códigos, e formando ali os nossos scripts, desde que você entenda como essa estruturinha funciona, né? À medida que a gente for trabalhando, a gente vai poder absorver muitas coisas aqui. Você consegue montar aí vários scripts, executá-los tranquilamente de forma mais simples e compacta. Não adianta também a gente ficar fazendo aula como se fosse aula de programação, ficar comentando sobre código. Não é esse o objetivo aqui do treinamento. O objetivo aqui é ensinar como manipular, como a gente pode usar esses scripts para manipular. Então, sempre na medida do possível, eu já crio os scriptzinhos antecipados e aqui a gente vai discutir eles resumidamente, né? Vai organizar eles, mas aqui a gente vai passar por toda a organização. Se ele tiver erro na execução, a gente vai corrigir. E com isso vocês vão aprender bastante também, né? Aqueles que estão começando do zero vão aprender bastante a organizar esse código, ajustar, consertar. Então provavelmente a gente vai passar por isso algumas vezes, né? Mas o objetivo é que você consiga manipular dados com esses códigos, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é criar tabela espacial, banco de dados PostGIS. Vou clicar aqui e ele provavelmente já vai abrir esse código, tá? Eu deixei esse código aqui configurado e aqui o que acontece? Eu tinha dois códigos aqui. Tinha ele como polígono e multipólígono. Esse daqui que a gente vai criar, ele é de polígono. Serve tanto para propriedades, municípios, talhões. Mas depois a gente vai ver o mesmo código uma segunda versão, onde a diferença dele é polígono ou multipolígono. O que seria esse polígono ou multipolígono? Polígono é quando você tem polígonos assim, mais extensos, mais simplificado, por exemplo, municípios, um conjunto de fazendas. Isso são um conjunto de polígonos que a gente poderia considerar. O que seriam multipólogos? Multipólogos é quando você tem, por exemplo, uma fazenda em forma de talhões, por exemplo, uma fazenda de agricultura. Lá você tem o limite da propriedade, mas dentro do limite de propriedade você tem um conjunto de talhões, que pode ser 50 talhões, que ocupa toda a área produtiva dessa propriedade. Esse conjunto de talhões, como eles são divididos em partes menores, né, em porções menores, eles formam o que a gente chama de talhão ou glebas. Esse conjunto de glebas é o que a gente pode chamar aqui de multipóligon, tá? Só para entendimento. Qualquer um dos dois funciona dentro do ArcGIS ou do seu QGIS, seja qual for o software que você utiliza. E a situação dos dois lá é quase a mesma. O que muda é que quando você vai trabalhar com código, certos tipos de código pede para que você identifique ele da maneira correta, tá? Então isso é só uma forma abrangente de como a gente define isso. Tendo explicado isso, eu coloquei duas explicações aqui em relação ao código, que é justamente a parte em que eu falei para vocês. Eu ia colocar as informações aqui, parcialmente, a parte que a gente precisa para rodar os códigos e fazer eles funcionar, tá? Então, aqui o mais importante é o que? Abordar as bibliotecas, né? E
organizar, formatar o código corretamente para que ele possa ser executado. Então aqui, ó, para a gente trabalhar com criação de tabela espacial, o que que a gente está utilizando aqui, pessoal? Uma daquelas bibliotecas que a gente instalou, ó. Ele vai precisar do PSI OPG2. Esse cara aqui é quem estabelece conexão com o banco de dados do PostGIS. Então a gente fazendo a importação desse cara aqui, a segunda coisa que a gente vai fazer aqui é configurar a conexão, né? Então a gente tem aqui uma variável com de conexão, a gente está passando o PSI com a PG2 aqui .connect, e dentro desse connect aqui a gente vai colocar as estruturas do nosso banco de dados, ou seja, toda aquela string de conexão, né? A gente pode se dizer. Então a gente tem lá o host, localhost, porque o nosso banco de dados é local, tá? Database. Database é o que? É o nome do seu banco de dados, tá? O nome do meu banco de dados é gel, né? Então se a gente vir aqui, ó, botar aqui no ArcGIS Pro, se eu vir aqui em favoritos, bom, eu renomeei aqui a minha conexão, tá? É isso que acontece. Eu renomeei minha conexão aqui, porque aqui eu tô na conexão, tá? No ArcGIS a gente pode renomear aqui, ó, tá vendo? Aqui é a minha string de conexão, mas se a gente olhar aqui, ó, tá o nome, ó, gel. Você pode ver que tem até uma setinha aqui, por quê? Porque isso daqui ele está buscando lá no PostGIS. Por isso que a gente fez aquela verificação inicial para ver se estava tudo certinho lá, tá? Vou carregar o PG de mim também para a gente dar uma olhadinha aqui. Então tá aqui, ó. Gel é o nome do nosso banco dentro do PostgreSQL. Vou minimizar novamente e voltar ao nosso código. Então aqui, ó, conectar-se ao PostGIS. Aqui a gente fez a configuração de string. Na primeira linha aqui a gente importou a biblioteca. Na segunda parte a gente estabeleceu a string de conexão utilizando essa biblioteca. E aqui, nesse bloco de códigos aqui, ó, a gente está utilizando um comando SQL, tá, pessoal? Esse cur aqui, create table aqui, ó, se você reparar, isso aqui é tudo comando SQL, tá? E esse comandinho aqui, eu vou deixar ele lá também, em anexo no rodapé do vídeo, para vocês puxarem e poderem utilizar isso daqui para criar a conexão de vocês. Aqui, ó, o que que vale a pena a gente comentar sobre esse carinha aqui? Uma vez que você coloca essa estruturinha desse comando lá, ou que você dá um Ctrl C e Ctrl V nesse código lá, e você vai criar uma tabela, você precisa, aqui no meu, que como eu disse, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 colunas, sendo que uma é a coluna de geometria, que define o polígono. Aqui é o nome da tabela, e aqui é as colunas, mais a coluna de geometria. O que que a gente precisa saber em relação a isso daqui? Quando você vai passar o nome das colunas, você pode vir aqui, ó, primeiro vem o nome da coluna, depois vem o tipo de campo que vai ser, tá? Tipo de campo que essa coluna vai ter. Ó, tipo próprio significa tipo de propriedade. Varchar é o tipo de campo
ela vai ter, que no caso aqui é um campo, tipo, é um tipo de texto, tá? Aqui a gente tem hectares, ó, é um tipo de campo numérico. Esse 38.2 aqui é aquela definição de número inteiro, vírgula, arredondamento de campo, que é de 2 unidades, né? O nome da propriedade aqui eu deixei como varchar do tipo texto. Tipo de campo, isso aqui varia de acordo com a sua necessidade. Aqui vale a mesma regrinha que você utiliza na registro. Você pode utilizar integer, você pode utilizar short, você pode utilizar tipo long. Fica ao seu gosto. A única coisa que você precisa prestar atenção é o que? Você olhar lá na documentação do PostGIS, documentação de formatação de campos, né? E ver todos os tipos de campo que tem e ver realmente qual tipo de campo você quer formatar seu campo. Se é texto, se é numérico, aí fica ao seu gosto essa formatação. Mas é importante que você formate de forma que esteja dentro da sua necessidade. Então, se a gente vir aqui no PostGIS, ó, dentro do GEL aqui, eu não vou ter nenhuma tabela aqui formatada aqui, né? Uma tabela inserida. Tem só essa espacial aqui. Então, se a gente vir aqui, ó, SQL, dates, aqui, ó, colunas, tá vendo? Depois que você manda ele para cá, ó, você também pode vir aqui em colunas de alguma tabela que você já tenha lá e dar uma olhada aqui, ó, para você ver quais os padrões, tá vendo? São mais utilizados, ó, tá vendo? E tem vários tipos de padrão, tá vendo? Então, além do padrão que já existe, você pode correr a listinha aqui, tá? Dar uma observada nesse tipo de campo e ver se o tipo de campo que tem aqui te atende. Se esse tipo de campo te atende, você pode pegar esse padrãozinho aqui, se você for escolhendo daqui, e passando esse campo aqui, ó, após o nome, né, campo e a formatação numérica que ele vai ter. Ele vai ser inteiro, se ele vai ser com separação de casa decimal, assim por diante. Por exemplo, ó, integer, tá vendo? Integer ele não tem, ó, não tem o link de precision aqui, ó, que é precisão e a escala. A gente chama isso aqui de precisão e escala numérica. Esses campos aqui é do tipo texto, ó lá. Esse intervalo aqui é do tipo texto. Além de a quantidade de caracteres que ele vai ter. Então, assim, é importante você ter isso em mente. Olhar na documentação para ver o tipo de campo que você vai utilizar. Bom, tendo visto isso, nosso foco então é o script aqui. O objetivo aqui é criar uma tabela do banco espacial. Então, nesse código aqui você pode ver que a gente não está consumindo nenhum dado de shapefile, de nada. Porque aqui nosso objetivo é aprender a criar tabelas. Então a tabela que eu vou criar aqui, ó, eu vou pôr o nome dela de vita própria, eu vou pôr propriedade. Propriedade. E aqui é o comando padrão, né? SQL, create table, propriedade com ID, tipo serial primary key,
Esse ID, pessoal, ele é igual ao Object ID, né? Por exemplo, no banco do Oracle ou no GDB do ArcGIS, quando você usa no GDB, ele tem o Object ID. Quando ele está no formato shapefile, o campo se chama ID, assim como no PostGIS também esse campo, que seria o Object ID, no PostGIS ele se chama ID. E tem a mesma importância como chave key, tá? Aqui a gente vai ter o campo código, tá vendo? Espacinho integer é o tipo de formatação, campo inteiro. O nome próprio, que é o nome da propriedade, tá vendo? Tipo varchar texto. Hectare numérico, precisão em escala de 38,2. O município é o nome do município, com escala de 100, quer dizer, até 100 caracteres. Se você tiver propriedades com nome muito grandes, você tem que aumentar esse valor, tipo 150. Tipo de propriedade. Isso é aquele tipo de classificação que a gente fala se é próprio, se é fornecedor, se é parceria, etc. Então, tipo de campo é texto. O espaço aqui que a gente precisa aqui é de 20. Se essa classificação sua usa palavras maiores, você pode colocar 30, 40, 50 a seu gosto. Geom é o campo de geometria lá no PostGIS, né? Dentro do Oracle, ou no GDB corporativo do ArcGIS, campo Geometry se chama Shape. Mas no PostGIS ele se chama Geom, tá? No final, o resultado de comportamento é o mesmo. Dando então aqui o comando todo estruturado, né? Após executar essa sequência de comandos, primeiro ele estabelece uma conexão com o banco, ele chama o banco para fazer a conexão. Uma vez que ele fez a conexão, ele executa um comando dentro da estrutura para criar essa tabela lá dentro do PostGIS, que é o Database Geo, lá dentro do PostGIS, né? Que é o que a gente viu aqui, ó. Você pode ver aqui, ó, a gente está dentro do PostGIS. Dentro do PostGIS a gente tem dois bancos de dados. Banco padrão, que é o PostGIS mesmo, propriamente dito. E o banco Geo, no qual a gente tem a extensão espacial do PostGIS instalado dentro desse banco Geo, tá? Caso eu queira entender melhor sobre isso, olhe o tutorial de integração do ArcGIS com o PostGIS, você vai entender melhor sobre isso, tá? Vamos voltar aqui então. Bom, a estrutura do nosso código aqui está pronto, pessoal. O que a gente vai fazer? Vamos executar esse código, né? A nossa IDE aqui está totalmente integrada com o ambiente lá do ArcGIS Pro, né? Esse ambiente Env lá, né? O ambiente clone. A gente configurou aqui o tipo de... Quando você vai criar a tabela, é importante você definir o tipo, tá? Isso daqui que a gente vai criar é do tipo polígono. Esse cara aqui, ó, Geometry, tá vendo? Ele é do tipo polígono, né? Só que aqui, ó, na verdade essa daqui é do tipo multipóligon, tá? Aí, como eu disse, tanto faz se é polígono ou multipóligon. Vamos pegar aqui então esse cara aqui, ó. Eu até deixei a classificação aqui, né, com base naquela explicação que eu fiz para vocês, né? E multipóligon pode ser um conjunto de talhões ou glebas. Polígono pode ser um conjunto de polígonos mais longos, por exemplo, municípios, estados, países. Então vamos pegar esse carinha aqui, colar ele aqui, ó. Ctrl V aqui, ó, substituir, tá vendo? Tipo Polygon. Então a gente tem aqui os dois modelinhos. E nesse carinha aqui, ó, que você define
o tipo de geometria de comportamento que ele vai ter, para polígono ou multipóligo. Se você vai dar carga de talhões, você tem que criar ele como multipóligo. Ele vai gerenciar e funcionar melhor. Se você vai ter estados, municípios com polígonos maiores, mais definidos, então você vai usar o padrão polígono, que é o que a gente está fazendo agora. Pois a gente vai dar carga aqui no conjunto de fazendas, propriedade. Aliás, vamos dar o nome dessa tabela de fazenda. Fazendas. Pronto. Então, nossa tabela vai se chamar fazenda. Bom, agora que a gente já viu tudo isso, vamos executar aqui o nosso código. Agora vamos torcer os dedos aí, né, pessoal, e vamos executar. Aí, beleza. Ele executou o código perfeitamente. Já abriu aqui a linha de comando para executar o próximo comando. Então isso significa que deu certo, né? A gente espera a criação da tabela. Vamos verificar a existência dele aqui no PostGIS. A gente viu que o PostGIS estava vazio, né? Vamos acessar ele aqui agora. Vamos aqui no nosso banco Shell. Vamos aqui em Schemas, Public e vamos aqui em tabela. Como ele já estava aberto, ela não apareceu aqui ainda. Então a gente vai clicar em cima de tabela 1 aqui, ó. Vamos dar um refresh. Olha lá, 2. Tá vendo? E tá aqui, ó. Ele criou aqui então nossa tabelinha de fazenda. Vamos dar um botão direito. Dar um botão direito aqui. E aqui, ó. A gente vai em View, Edit Data, All Rows. Não tem nada mesmo, então pode dar um All Rows aqui. Aí, ó, e como a gente pode ver aqui, ó, tá aí, ó, D, código, nome, propriedade, área, município, tipo próprio e G1, que é a geometria. Se a gente, quando a gente der carga nesses dados, que é o que a gente vai fazer no próximo tutorial, a gente vai passar por aqui de novo. Você vai ver a hora que você clicar aqui, ó, ele vai abrir essa telinha de mapa aqui, ó, tá vendo? Ele está vazio aqui no momento, mas quando ele tiver os polígonos aqui dentro, ele vai assumir a estrutura espacial e a gente vai ver ele dentro do ambiente de navegação, né? Um minimapa do PostGIS. Mas o importante aqui é que deu certo, né? A gente já criou a nossa tabela espacial. Vamos fechar aqui. Vamos limpar aqui esse ambiente. E vamos lá no ArcGIS agora para ver se ele apareceu, né? ArcGIS Pro aqui. Fechar esse cara aqui. Vamos aqui no nosso banco. Vou adicionar aqui para projetos. Vou aqui do lado do projeto. Fechar aqui. Database. Dá um botão aqui, vamos dar um refresh. Vai pedir para conectar. Então vamos conectar. Postgres. Minha senha. Vocês digitam a de vocês aí. Tá aqui, ó. GeoPublic Fazenda. Vou pegar esse cara aqui. Arrastar ele para cá. Como ele tá vazio aqui, ó. Tá vendo? Já identificou aqui as colunas.
Ele não vai assumir aqui nenhuma. Ele assumir primeiro padrão, você vai escolher na listinha, que é o polígono. E a referência espacial é WGS 84 geográfico, tá? O SGID, que é a projeção 4326. Esse é o WGS 84. Então, vamos dar um finish aqui. E beleza, lá. Ele jogou ele para tela. Mas como ele tá vazio, né? Não vai ter nada nele ainda. Mas vamos abrir aqui. O objetivo nosso aqui é abrir o atributo. Abrir o atributo. E vamos abrir agora o atributo do shapefile que eu mostrei no início aqui. Abrir o shapefile. Vamos colocar aqui um abaixo do outro aqui. Então, como a gente pode ver aqui, ó. Aqui eles não estão na mesma ordem, tá? Mas isso não tem nada a ver. Questão de ordem aqui é só você reordenar lá, se for o seu caso. Ordenar lá no código, tá? Esse negócio de ordem aqui não. Isso aqui não envolve nada. O importante é que os campos realmente sejam os mesmos. Porque na hora que der carga, o campo realmente tem que ser fiel. Então a gente criou essa tabela considerando que o nosso desafio era criar uma tabela para a gente começar a controlar cadastro de propriedades, ou seja, uma simulação, né? E quando você pensa num cadastro de tabelas para cadastrar fazendas, é importante que vocês pensem nisso como um padrão. Banco de dados não é para você ficar juntando variações de arquivos de tudo quanto é tipo, por exemplo, colocando arquivos que ele não tem muito requisito dentro de área de produção, né? Tipo, você vai juntando lixo dentro do banco, por exemplo, um arquivo ali temporário que você já vai descartar no outro dia, e você vai criar uma linha lá do nada, entendeu? Não é legal. É importante você ir adotando que, se você é um profissional que vai tomar conta de banco de dados, uma dos quesitos principais é manter um banco bem estruturado, organizado, seguro, bem modelado, ou seja, informações bem definidas, conveniente com o padrão de cadastro que é utilizado, que um sistema pode vir a consumir, né? E que outros projetos que você vai desenvolver depois a partir desse banco vier a consumir, né? Ele tem que consumir dados cadastrais seguros, confiáveis, com informações bem organizadas, para que você possa gerar relatórios, gerar informações que venham realmente a transmitir de forma séria o trabalho que você faz. Então, dica rápida aí de banco. Então aqui, pessoal, a gente viu, né, esse primeiro teste aqui, que é totalmente possível você criar tabelas espaciais utilizando o Python Script. E no próximo tutorial, então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse shapefile, que a gente está considerando como se fosse um arquivo que a gente editou e criou, para alimentar essa tabela aqui, tá? Vou dizer que isso aqui é os dados que veio de campo. Veio de campo, você editou, desenhou as propriedades, definiu ali seu padrão de cadastro e agora você vai dar carga desses dados no seu banco de dados, onde seu arquivo vai ficar arquivado. Então é isso, pessoal. E aí, reforçando, nosso objetivo aqui não é ensinar a programar, pessoal, é a gente focar realmente na a gente focar realmente ali na estruturação. Aqui eu vou ensinar mais aqui você a organizar seu código, usar trechos de códigos que realmente vai ajudar você a alcançar o objetivo de manusear esses dados. Seria uma forma de você trabalhar com script
mais ou menos da mesma forma como você trabalha quando você está usando as ferramentas do ArcGIS, ou seja, uma coisa assim mais rápida, né, com coisas já mais pré-definidas, né, porque ensinar a programar é um caminho vasto e muito longo. Acho que todo profissional que quer seguir na área de geoprocessamento precisa fazer um cursinho básico aí de Python, precisa conhecer um pouco da linguagem ArcPy, isso eu recomendo bastante. Seja você um usuário de ArcGIS ou do QGIS, é bom você fazer um cursinho básico aí mesmo, aí, ó, da Udemy, né, para você saber não vamos dizer assim exatamente virar um programador master, não, não é esse o objetivo. Eu mesmo não sou um programador master. Eu sei programar um pouco, eu entendo bem aí o SQL, entendo um pouco de Python Script, ou seja, eu sempre persigo a linguagem na medida necessária para que eu possa desenvolver, né, meus projetos e consiga trabalhar de forma eficiente com a plataforma e consiga atender as demandas necessárias. Até porque um analista X, um analista de geoprocessamento, o foco dele é sempre os trabalhos, é gerar resultado, é fazer análise, exportar, configurar o banco fazendo insert desses dados brutos, criando, modelando as tabelas de forma espacial. Então, para isso, se você segue ali, por exemplo, o caminho da programação, você não está falando aqui de desenvolver sistema, né? Então, assim, não necessariamente requer que você seja aí um grande conhecedor de programação. Dá para você aprender a organizar essa estrutura de código, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando as estruturas, blocos de código, organizando ele da forma que a gente precisa para poder executar esses códigos. E esses códigos você vai salvar aqui. Uma vez que você cria seu primeiro código, você pode criar quantas tabelas você quiser, bastando prestar atenção nesses quesitos que eu te falei. Prestar atenção nos tipos de campo da mesma forma que você faz quando você utiliza o ArcGIS, porque esse é o sentido da modelagem de dados, quando a gente olha em linha reta aí no sentido do ArcGIS. Se a gente vai utilizar um pouco mais de programação, talvez um pouco mais à frente aí, quando a gente passar por todo esse processo de modelagem, criação de dados, a gente vai entrar um pouquinho mais de codificação. A gente vai criar, vai passar por ferramentas, a gente ainda vai ver bastante coisa. Nesses casos, realmente, eu vou explicar melhor aí, a gente vai montar códigos ali, realmente estruturando, digitando, consertando. Mas, como eu sempre gosto de dizer, vamos devagar com a carruagem, tá? O objetivo hoje, até porque isso daqui é bem simples, era organizar aqui um bloco de código para a gente poder executar isso na IDE, né? E alcançar o nosso objetivo, que é criar a tabela espacial, dar carga de dados. Essa mesma ferramenta que a gente criou aqui hoje, quer dizer, ferramenta não, esse script que a gente está utilizando aqui hoje, que vai criar a tabela espacial, no próximo tutorial a gente vai usar o segundo código, que é o que vai dar carga daquele shapefile para essa tabela que a gente criou hoje. Então, daí a importância de você seguir sempre um código após o outro, você realmente entendendo e ficando craque nesse tipo de manipulação de dados, saber usar esse tipo de dados, saber usar esses códigos, saber criar seu próprio código quando você tiver uma necessidade. E depois que a gente fazer essas duas etapas aqui, a terceira etapa vai ser a gente construir o Python Tool. A gente vai construir uma ferramenta para utilizar lá no ArcGIS Pro, e aí sim eu tenho certeza que vocês vão achar muito interessante. Você vai criar a sua própria ferramenta no ArcGIS Pro para você poder executar e criar essa tabela quando você tiver necessidade. Olha só que interessante, hein? Você vai lá, executa a ferramenta, ele vai abrir uns campinhos lá para você colocar o nome, selecionar o tipo de estrutura que ela vai ter, e tudo isso vai ser input, que vai fazer parte da sua ferramenta, né?
E aí a gente vai entender um pouco mais das estruturas de criação de ferramenta do ArcGIS Pro. Então realmente é algo muito interessante de se ver. Vai ser a terceira etapa. Vai gastar mais tempo, porque a gente vai passar por todas as etapas da estrutura para você entender que esse código aqui ele vai sofrer modificações. A gente vai fazer essas modificações junto. A gente vai configurar os inputs, os outputs. A gente vai configurar Python Top para fazer isso. Mas vamos executar aqui passo a passo cada situação para a gente realmente dominar esse quesito. Então, para quem gostou do conteúdo aí, pessoal, deixa seu like aí, continua acompanhando o canal aí, compartilhe para a gente ampliar aí o nosso canal. E próximo tutorial, carga de dados nessa tabela espacial que a gente criou hoje, tá? Então, até a próxima.